Muito bem, gente amiga, tudo bem? Olha aí, dia 2 de maio de 2023, terça-feira, juntinho com vocês de novo, né? No nosso podcast. Muito obrigado você que está nos curtindo aí. Nós estamos aqui pelo Instagram, tá bom? E depois eu vou pro YouTube, então fica ligado aí, tá? Hoje, uma convidada muito especial, né? Fabiana Regui. Fabiana Regui, que é jornalista, escritora, criadora aí da coluna de rádio Pão e Cerveja. Então, se tem alguém que entende de cerveja, olha o papo hoje. O papo vai ser só cerveja. Você que gosta de tomar uma cervejinha, você que não gosta, mas vê o teu marido tomando todo dia, você que não gosta, mas o teu vizinho da frente fica enchendo o saco, colocando música alta, muitas vezes, né? Tomando cerveja de noite, no sábado, domingo, você tem que saber o que vira na cerveja. Então, boa noite, bem-vinda, viu, Fabiana? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Você está aqui, ela é jornalista, tem importante participação no fomento do setor aí de cerveja artesanais mineiro, e por que não no Brasil, né? Ainda em 2009, criou a coluna aí radiofônica Pão e Cerveja, que era vinculada na época à CBN, né? Isso, foi a primeira coluna de rádio que fala de cerveja, acho que do mundo. Olha, que legal. Não, e hoje não você existia. Tá na CBN, né? Aí em 2015, quando eu me desliguei da CBN, eu levei a coluna para a CDL, mudei um pouco o formato. Era uma coluna semanal, com mais tempo, eram sempre em formato de entrevistas. E aí ela virou uma coluna diária com pílulas sobre o mundo cervejeiro. O que eu acho bem bacana, porque aí vira uma linguagem que é acessível a todo mundo. O outro era muito para nicho, assim, né? Você é sommelier em cerveja. Sim. Como é que você começou com isso? Porque é um negócio assim meio diferente, né? Fala assim, pô, mas como você é sommelier de cerveja, como é que foi o teu início desse negócio? Na verdade, eu comecei por acaso, porque jornalista sempre é curioso, né? Em qualquer assunto, Sim. né? E eu fui convidada em 2007 para um jantar em comemoração ao Dia da Mulher, e foram convidadas só mulheres jornalistas para um jantar de harmonização com cerveja. E eu nem imaginava que existia tanto tipo de cerveja que pudesse harmonizar um jantar. E desse jantar surgiu uma confraria, que existe até hoje, a Confesse. Então, eu participei da formação dessa confraria, na primeira formação dela, e a gente começou a estudar cerveja sem menor pretensão, por curiosidade mesmo. E depois que eu já estava há um ano nesse grupo, né, participando do grupo, eu saí do grupo e já como jornalista, já tinha conhecido muita gente aqui do mercado cervejeiro, o Marco Falcone, que você conhece, né, claro. O mestre aí de todo mundo, me chamou e falou, não, tem o Renato Machado falando de vinho na CBN, eu trabalhava na CBN, né, como jornalista, por que você não pode falar de cerveja? E aí surgiu o projeto do Pão e Cerveja, que demorou um tempo para ser aprovado na diretoria lá em São Paulo, teve que ir e tal. Eu sei como é que é. Você sabe como é que é, a gente que trabalha em rede, né, nacional, é complicado, mas enfim, saiu a coluna, e a única garantia que eles me pediram é que eu tivesse sempre temas exclusivos, inéditos. Entendi. Em cada semana. E eu me comprometi, eu falei, não, eu vou ter sempre alguma coisa diferente para falar. Então, naquela época, isso foi em 2009, né, quando eu criei a coluna, não tinha esse mercado cervejeiro que a gente tem hoje, cheio de novidades, com tantas cervejarias. A gente não tinha nem 100 cervejarias. Aqui em Minas a gente tinha quatro cervejarias artesanais. Então eu viajava do meu próprio dinheiro, eu ia em evento de cervejeiro caseiro, em concurso caseiro, para arranjar pautas e cumprir com a minha... Porque a imprensa é o seguinte, quando você fala que você tem um programa que fala de cerveja, o povo pensa que é para incentivar a beber cerveja. Não é nada disso. A cerveja tem história, né? Tem uma história milenar, né? A minha mãe não bebe cerveja. E eu tinha uma coluna no estado de Minas, não existe mais essa coluna, mas ela falava assim, adoro ler essa coluna, não toma cerveja, mas é tanta história, onde que você arranja essas histórias? Como se eu inventasse, né? Aí eu estudo isso, tenho estudado isso, venho estudando isso desde 2007. Então, é uma coisa muito rica, né? A cerveja, ela acompanha a humanidade. Então, ela tem uma história muito rica. Ela presenciou fatos importantes, né, da humanidade. Né? Então... Olha, eu trouxe o Mário Valadares aqui, lá do Shopping Oiapoque, e lá no Shopping Oiapoque, uma época,
antes de ser shopping, era uma fábrica de Sim, cerveja. foi a primeira fábrica de cerveja aqui da capital. Que coisa, como é que chamava? Você lembra, não? Lá foi a fábrica da Antártica, né? E ali nessa fábrica, eles falavam que a cerveja Antártica melhor era que se fazia em Pirapora. Sim. Só que o falecido Hermógenes Ladeira, que era um empresário, que foi o diretor da Antártica, primeiro criador da cerveja alterosa, e depois ele foi diretor da Antártica Nacional, né? E aí ele em entrevista comigo, antes dele morrer, ele me contava que ali naquela fábrica eles fabricavam a cerveja Antártica e muitas vezes faltava tampinha e vinha a tampinha de Pirapora. E aí as pessoas achavam que aquele lote que estava saindo era uma cerveja muito melhor, era a mesma cerveja que eles estavam olhando no tampinha para ver de onde era. Sim, essa é melhor do que aquela, porque é da tampinha. Então, assim, para você ver que são as lendas, né? Legal. Olha, você que está no Instagram, passa para o YouTube, tá? Conversa Geral com Mauro Tramonte. Conversa Geral com Mauro Tramonte. É podcast, vai lá. Não esquece não, tá bom? Estamos encerrando aqui agora. Agora vai lá para o YouTube. Vem cá, Fabiana. Existe muita diferença. Hoje a cerveja puro malte, ela ganhou muito espaço no mercado. Isso, ela tem realmente diferença ou é moda? Não, ela tem diferença, mas também tem uma confusão, na verdade, de se colocar cerveja puro malte a cerveja de qualidade. Sim. Uma coisa não influencia na outra. Claro que uma cerveja puro malte vai ter mais qualidade do que uma cerveja que tem adjuntos. É óbvio. Mas não quer dizer que toda cerveja puro malte é maravilhosa. E não quer dizer que toda cerveja que não é puro malte é uma cerveja fuleira, uma cerveja vagabunda, porque a gente tem estilos de cerveja belgas, centenários, que recebem outros grãos que não são maltados e elas deixam de ser puro malte a partir do momento em que elas recebem frutas, que elas recebem outros grãos não maltados. Então, tem uma brincadeira no meio cervejeiro que o povo fala, é puro malte ou puro marketing? Porque as pessoas hoje usam muito essa frase para falar, a minha cerveja é melhor do que aquela porque ela é puro malte. Não necessariamente. Se ela não tiver um processo de produção muito bem feito, muito controlado, ela não vai ser uma cerveja maravilhosa, muito menos de qualidade, só porque ela só utilizou malte, entendeu? Então tem essa confusão. Essa cerveja que é feita assim com milho, com arroz, tem muita diferença? O organismo ele sente mais com esse tipo de cerveja? Sensorialmente, na verdade, por que se usa, né? Você pode usar o milho em várias vertentes dentro da cerveja. Quando a gente fala que tem adjuntos que a grande indústria usa, ele não está usando o açúcar do milho, por exemplo, que os belgas usavam lá atrás, há séculos passados. Eles estão usando quirela de milho, né, refúgio de milho, para poder fazer com que a cerveja seja mais barata e com que a cerveja seja mais neutra, porque ela perde sabor. Então, o milho não vai dar cheiro na cerveja, você não sente cheiro de milho, você não sente gosto de milho, só que ela vira uma cerveja muito menos encorpada, uma cerveja mais aguada, uma cerveja que não tem aroma de nada e que é uma cerveja que sai muito mais barato por esse motivo. Então, a grande briga, né, que existia em relação a isso, quando as cervejas artesanais vieram, era utilizar só malte, né, só os grãos de cevada maltados para fazer a cerveja. Aí ela tinha mais sabor, tinha uma coloração mais bonita, mas ela é mais cara também. Mais cara. Então, o que permitiu que a cerveja virasse essa bebida universal foi justamente esse barateamento pelo uso de adjuntos, e isso é utilizado no mundo todo, não foi aqui que surgiu isso, nos Estados Unidos é que começou, né? Então, essa cerveja que recebe adjuntos é o que a gente chama de American Lager, Premium Lager, todas essas que não utilizam o nome Pilsen, por exemplo, que é um estilo, provavelmente elas vão ter esses adjuntos, né? Não quer dizer que seja uma cerveja ruim, ela tem padrão, você sempre vai ter o mesmo gosto na cerveja, ou não gosto, né, na cerveja. Então, tudo depende daquilo que você encara como a qualidade que você espera do produto, porque né? Tem gente que gosta de beber quantidade, né? Ela não escolhe o produto. Eu quero beber, por exemplo, 5 cervejas boas. Não, eu quero beber 12, mas ele quer beber cerveja. A pessoa quer fazer aquele churrascão o dia inteiro, né? Ela vai... uma cerveja dessa, que é muito leve, que é sempre igual, que tem um preço bom, provavelmente vai ser a cerveja mais adequada para esse evento, né? Do que você tomar uma IPA, que é muito mais cara, é muito mais marcante, tem um sabor muito mais intenso, que vai cansar o paladar no final das contas. Ninguém vai conseguir tomar da manhã até de noite uma cerveja tão intensa, mais né? apertada, né? Uma cerveja mais forte. Exato. Né? Então, tudo
tem sua hora. Eu falo, gente, não existe cerveja ruim, existe assim, você tem que saber o momento e qual que é o seu propósito ao escolher essa ou aquela cerveja. Cerveja sem glúten. Muita gente fala aí, né? Baixa gastronomia, cerveja sem glúten, sem açúcar, não tem nada. Existe mesmo essa cerveja? Existe. Existem modalidades de cerveja sem glúten. Pela legislação que a gente tem, que é uma portaria normativa, né, a Instrução Normativa 65 do Ministério da Agricultura, a cerveja que é considerada sem glúten é aquela que é feita com grãos que não contém glúten. Uhum. Por exemplo, sorgo, alpiste, painço, todas essas não contêm glúten, né, desses grãos. Só esclarecer o que é o glúten, tem muita gente que acha que o glúten é o açúcar, né? Não grão. É, né? Não, é a proteína do grão. Que tem nos grãos, né? Muitos Exatamente. grãos, existe a proteína no próprio grão, que é justamente o glúten. O glúten não é uma planta, não é uma semente. Não, é, né, a proteína presente nos grãos. Vários grãos. No grão de trigo, no grão de centeio, no grão de cevada. Então, tudo isso, desses grãos aí que ela falou, tem o glúten, tá? Que é uma proteína que sai. E é interessante você falar isso, porque as pessoas confundem cerveja sem glúten não engorda, não tem nada a ver, porque, né, o amido continua lá, o açúcar continua lá, o que foi tirado foi a proteína. Só que agora a gente tem uma modalidade de cerveja sem glúten, que ela é feita com a introdução de algumas enzimas, que são enzimas que o próprio grão acaba gerando, né, no processo de produção da cerveja, e essas enzimas, elas aglutinam essa proteína a ponto de sumir, né? Que se pode retirar da cerveja pronta esse glúten, né? Para que ela seja chamada sem glúten, quando ela é feita nesse método, ela tem que passar por testes laboratoriais que comprovem que não há traço de glúten ali. Entendi. Mas eu sempre falo, porque assim, a gente tem pessoas que são intolerantes a glúten, mas tem gente que é alérgico, que pode morrer. Então, choque, né? eu acho muito arriscado que as pessoas que são alérgicas nesse nível, né, os celíacos, tomem esse tipo de cerveja que é feito com enzimas. Mas isso é uma opinião minha. Então, sempre eu peço, procura seu médico e conversa com ele, leva, porque essas cervejas, para elas terem no rótulo que elas são sem glúten, elas têm que passar por esses testes laboratoriais, isso é obrigatório. Mas mesmo assim, eu teria um pouco de cautela. Eu gosto de falar isso porque eu acho que é uma questão de responsabilidade de consumo. Se você fosse alérgica ao glúten, né? Exatamente. Eu não tomaria. Entendi. Eu não tomaria. E vamos falar agora, tem muita gente que fala assim, eu bebo chopp porque é mais gostoso de cerveja, eu gosto de cerveja que é mais gostoso de chopp. Muita gente não entende a diferença de chopp e cerveja, né? As pessoas acham que chopp é uma coisa e cerveja é outra coisa. Não é. É a mesma coisa. Aí, moçada, vocês vão tomar um choppinho e falam assim, só um choppinho de leve, é levinho, choppinho, né? Eu vou tomar só 12, 15, é melhor que eu tomar 4 cervejas. É melhor, não é, né? Não, é a mesma coisa. O que difere o chopp da cerveja? Na verdade, é o serviço da cerveja. Ela é feita, ela vai ser retirada do mesmo tanque e vai ser envasada ou em barris, ou em garrafas, ou em latas, e o chopp vai para esses barris. Em tese, esses barris não passariam ou não passam por pasteurização. Podem passar, existe forma de pasteurizar esse barril. Mas a nossa legislação, mais uma vez, recorrendo à legislação vigente sobre isso, diz que a diferença entre chopp e cerveja o chopp não é pasteurizado, a cerveja é pasteurizada. É aquele choque que dá, né? Só que a gente que trabalha com isso, a gente sabe que a diferença essencial é realmente a cerveja que passa por uma serpentina, né, um duto que vai gelando esse líquido até chegar no copo, e isso é empurrado por um gás carbônico ou nitrogênio, que vai empurrar esse líquido por essa serpentina para que ela saia geladinha lá no copo. Então, isso é o chopp. Pela legislação, a diferença é a pasteurização, e pelo costume, né, de trabalhar com isso, a gente sabe que o chopp é a mesma cerveja que você tem em garrafa, só que ela vai ser empurrada por um gás e vai passar por essa serpentina que vai gelar. Pessoal? Então, quem pensa que cerveja é a mesma coisa, talvez estão falando com um especialista aí, ó. A Fabiana é especialista, não é curiosa, que nem a gente que gosta de beber cerveja e curioso demais. Tem muitas pessoas que produzem cerveja em casa. Sim, né? Assim, sim. Não que vendem, mas eu quero produzir minha cerveja. É complicado, é difícil
difícil? Como é que é esse processo? Não é fácil, não. É um processo muito longo, demorado, tem que ter paciência e tem que ter... A cerveja, ela não comporta locais que não sejam muito limpos, higienicamente falando mesmo. Porque a levedura, né, que é quem faz a cerveja, que é o que vai fermentar a cerveja, ela não pode ter nenhum meio competitivo. Então, ela não pode ter bactérias, ela não pode ter outros micro-organismos competindo com ela ali na hora de fermentar a cerveja. Por isso que a cerveja passa por um processo, né, o mosto, né, que vai se transformar em cerveja, ele passa por um processo de fervura de horas e horas, mais de 5 horas nessa fervura, para que todos esses micro-organismos presentes na água, presentes no próprio grão, possam ser eliminados, e quando ele chegar ao fermentador, a levedura vai encontrar um líquido completamente isento, né, de outros micro-organismos. Então, para fazer cerveja em casa, você tem que respeitar muito esse processo. Você tem que ter um equipamentozinho, mesmo que seja mínimo, você tem que ter equipamentos próprios para isso, né? Paciência, né? Muita paciência. Eu não faço cerveja porque eu não tenho paciência, não tenho. Primeiro porque você vai ficar o dia inteiro para fazer, e depois você não vai tomar ela no final. Você vai ter que esperar aí 2, 3 semanas, 4 semanas ela fermentar para que forme álcool, para que forme gás. Você tem que ter tampinha, você tem que ter garrafas, tudo isso. E a garrafa, você tem que sanitizar essas garrafas, porque pode vir com micro-organismos também que vão contaminar a cerveja. Então, gente, é uma tarefa só para quem tem muito amor, porque é muito demorado. Então, tem gente que acha ruim, ó, de pagar quanto, viu, que nem vocês aí, ó. Vocês acham ruim de pagar 16 conto uma garrafa de cerveja. Faz a conta comigo. Uma garrafa de cerveja tem 600 ml. Aí vocês acham ruim de pagar, se vocês não acham ruim de pagar 16 conto na cerveja, vocês acham ruim de pagar 5,50 num litro de gasolina. 1 litro de gasolina tem 1 litro de gasolina. Se você tomar 10 cervejas, são 160 conto, tá? Se você botar 160 conto de gasolina, quanto você bota no seu carro aí? Gasolina tem que perfurar chão, petróleo, que vai dar um trabalho danado, né? O cara acha ruim de pagar 5,50 num litro de gasolina, mas não acha ruim de pagar 16 conto em 600 ml de cerveja. Né? A cerveja lá tá barata. Quanto que é? 16 pau. Ué, tá barata, vamos lá tomar. Então, coloca isso na cabeça. Então, você não acha ruim de pagar caro. Aí, gasolina não, que você tá pagando 16 conto em 600 ml de cerveja. Faz a conta aí, quanto que dá? 160 dividido por 5,50. Quantos litros de gasolina você colocaria no seu carro aí que faz 8 km com litro de gasolina? Vamos ver. Deu aí? R$160. Dividido por 5,50. Matemática aqui, eu vou te falar. Minhas notas lá na escola de matemática era igualzinho telefone de emergência, viu, Fabiana? É 211 nós, jornalistas, a gente fugia da matemática mesmo, né? Nossa senhora, não quero saber nada de matemática. Difícil aí, deixa que eu faço aqui. Isso tá muito ruim. Tá aqui? Resposta que você mandou? 29 litros de gasolina você colocaria no seu carro. 29 litros de gasolina. Se o litro fosse 5,50. Certo? Você, R$160, você colocaria 29,09 litros de gasolina no seu carro, tá certo? Porque 160 você pagaria só em 10 cervejas, 16 conto cada uma, que dá muito menos. Dá 6 litros de cerveja. 10 cervejas, se tomar a 16 conto, dá 6 litros de cerveja. 160 pau. Se você botasse gasolina 5,50, você botaria 29 litros. Faz a conta aí. Então, não acha ruim de pagar caro a gasolina, não. Tem que achar ruim de pagar caro a cerveja. Deixa eu dar um toque aqui. Daqui a pouco ela trouxe cerveja para nós, né, Demir? Trouxe aí a cervejinha para mostrar o que é o gosto aí. Bom, nós estamos aqui no oferecimento de Multimarcas Consórcio. É o único consórcio que está em todos os estados do Brasil. Não é brincadeira, não. Inclusive, até cirurgia plástica você pode fazer. Você quer dar uma ajeitada na chapa aí, você vai lá, pode fazer também cirurgia plástica consórcio, hein? Que legal. Shopping Oiapoque, comprar com segurança. Vai lá no Shopping Oiapoque, você tem a liberdade de entrar, tem box toda a vida, que você pode passear, curte, leva a família, você vai adorar. Delícias do Leite, você sabe que o Flavinho Delícias do Leite está abrindo uma loja por semana. Que é isso? Só coisa boa, hein? Produtos que ainda vão vencer com até 70% de desconto. Quando você vê lá Delícias do Leite, pode entrar, que eu estou sempre comprando lá. Só marcas Outlet, no mínimo 30% de desconto. Você gosta de roupa, calçado, camisa, ela tem tudo que você pensar. Coisa boa, hein? Construtora Dreams, sabe que atende ao público e também ao particular e ao público, né? Poder público e particular. Construtora Dreams realizando o seu sonho. Casa Rios, pessoal, Casa Rios tem 120 anos no centro-oeste de Minas Gerais. Lá você
você encontra eletrodoméstico, você encontra móveis e também material de construção, entrega garantida. Car Dealer, você conhece a Car Dealer? Então entra aí no Instagram da Car Dealer, você vai ver o que é carro, você gosta de carro, entra lá. E o pessoal da CDL BH juntinho conosco, muito obrigado pelo carinho. Fabiana, vamos lá. E as cervejas artesanais mineiras, como é que elas estão, hein? Então, no mercado tá bom, tá ruim, tá mais ou menos? Olha, eu estava até, a gente estava conversando antes aqui, né? O mercado de cervejas artesanais global, ele anda passando por uma certa crise pós-pandemia, né? Muitas cervejarias ficaram sem produzir durante a pandemia, fizeram empréstimos para poder manter seus funcionários, né? Sem demissão, e agora elas estão pagando um preço alto porque a conta está chegando. Mas, voltando à sua pergunta inicial, Minas Gerais hoje, ela tem cervejarias artesanais em todas as regiões de Minas. Antes a gente tinha muito concentrado nesse polo aqui, Nova Lima, né? A região metropolitana, né, de Belo Horizonte. Agora não, agora você vai para o norte de Minas e você vai ter cervejarias no norte de Minas. Você tem um polo muito desenvolvido no sul de Minas. Então todas as regiões, o Triângulo tem as suas cervejas, todas as regiões de Minas hoje produzem cervejas artesanais de muito boa qualidade. E como que a gente aufere, né, essa qualidade? Todos os concursos, tanto nacionais quanto internacionais, têm trazido prêmios para cervejarias de Minas Gerais. E não mais só essas cervejarias que a gente conhece aqui do polo da região metropolitana. Muitas cervejarias que estão espalhadas pela cidade, pelo estado. Eu, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, nós já fizemos algumas audiências públicas e tem audiência pública vindo aí da cervejaria mineira. Não, e eu acho que é um caminho para o turismo mineiro, eu não tenho dúvida, né, que o estado é um estado cervejeiro e que pode ser, sim, um braço turístico muito importante para nós. Você acha que por causa da água que tem em Minas Gerais altera alguma coisa? A água é essencial mesmo, que dizem? Não, porque a água, hoje em dia, a gente tem muito conhecimento químico, né, de química, para poder fazer a transformação da água dentro de fábrica e a pessoa fazer a água com os mais sais, menos sais e reproduzir águas famosas de vários locais do mundo. Então, não é isso que importa. Eu acho que é o talento mesmo do mineiro para a gastronomia. Eu tenho essa teoria, sabe? Já tá certo. Porque a nossa gastronomia é o que a gente tem de mais rico, né? O que traduz muito a nossa cultura. E é melhor do Brasil também. Com certeza. E isso se transfere muito para a criatividade dos cervejeiros, para o rigor com que eles fazem cerveja. Eles são muito criteriosos em fazer as cervejas. Então, por isso, a gente tem cervejas de tão boas qualidades. Então, é mérito dos mestres cervejeiros mesmo, sabe? Também acredito nisso. A gente vê, né, que eu, como disse, né, na Assembleia, eu sou o presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, e a gente vê que o turismo, a gastronomia, a cervejaria, tá tudo ligado. Sim. A pessoa quer vir fazer um tour turístico cervejeiro, sabe? Exato. Então nós temos que incentivar. Eu acredito muito que o governo vai incentivar muito mais esse polo cervejeiro, porque isso é uma riqueza de Minas Gerais. E é mesmo, a gente tem que fazer mais festivais, a gente tem que fazer esses circuitos oficiais, né? Sim. Tem cervejarias uma do lado da outra. Se você vai para o Jardim Canadá, né, que é o quarto polo do Brasil, né? Eles, inclusive, perderam uma posição, né, para Santa Catarina no ano passado, e a intenção deles é voltar a ser o terceiro polo, sim, né? Eles só ficariam atrás do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, ali só no Jardim Canadá você tem, no mínimo, 10 cervejarias para visitar. Ficaria o dia inteiro ali, exatamente, passeando ali. Fazer um polo cervejeiro seria maravilhoso. Fora, né, as fazendas do sul de Minas, a gente tem agora cervejarias. A própria Loba, né, em Santana, sim, dos Montes, que está retomando as suas atividades com visitação à fazenda. A cervejaria fica dentro da fazenda, e isso acontece também lá em Paraisópolis, nas Alás, acontece em Gonçalves com a Três Orelhas. Então a gente tem espaços para visitar, para dormir, para comer, para comprar, e tudo isso em torno da cerveja, né? É o nosso amigo lá de Santana dos Montes, né? Cervejaria Loba lá, um abraço aí. Fiquei sabendo que ele reformou a cervejaria inteira, não vi ainda a cervejaria após reformada, mas que parece que dá um espetáculo, né? Pelo que eu ouvi dizer. Aloysio, um abraço para você. Grande Aloysio, um abraço aí, Aloysio. Quem sabe patrocinar nós aqui também. Bom, Damir, você quer trazer a cerveja aqui? Ela trouxe uma cerveja. Eu quero perguntar, se você tiver alguma pergunta para fazer, pode passar a pergunta, que eu vou passar a pergunta para ela, tá? As perguntas vão chegando aqui.
Vamos lá. Vamos lá. Explica pra gente sobre a escala, porque tem muita gente que não sabe. O que é, por exemplo, tipo ABV, IBU, EBC? Eu praticamente não entendo nada disso. São as siglas. Seu filho faz cerveja? Não, ele gosta de tomar essas cervejas artesanais um pouco mais forte, mas com sabor, sabe? Tipo sabor, mais intensas, né? Tem um sabor de maracujá, tem um sabor de algumas coisas assim. Eu não entendo realmente. Essas são siglas de informações obrigatórias dentro de um rótulo de cerveja. A ABV é o teor alcoólico que a cerveja tem, né? Então, você tem lá 5%, 7%, 3,5%. Vale lembrar isso, você tem 3,5% de álcool a cada 100 ml de cerveja, é por cento, né? Olha, então, gente, não é olha, aí, tá vendo? Tá vendo? Não é a garrafa inteira que tem... Não, se você tem uma garrafa de 600 ml a 5%, você vai ter 30% de álcool no final de ter tomado, né? Ter tomado a garrafa, porque tem muita gente que fala assim, aqui, essa cerveja é só 5,5% de álcool. Não na cerveja inteira, mas em cada 100 ml. A cada 100 ml. Nossa, mãe. Ou seja, a gente fica tonto com cerveja de vez em quando? Se você tem 95 litros de água, você tem 5 de álcool ali presente. Então, para as pessoas saberem. Ainda assim, a cerveja continua sendo uma das bebidas alcoólicas, ou talvez a bebida alcoólica com menor teor alcoólico sobre todas as outras, né? Sim, né? Então, por isso que a gente consegue beber cerveja em maior quantidade, porque o teor alcoólico dela é menor. Além dela ter muita água, né? Então, essa proporção de água na cerveja ajuda bastante a não ser, você não ficar tão tonto, exatamente. Mas também ficar o dia inteiro bebendo cerveja não vai ter como não ficar tonto, gente. Não tem jeito, viu? Não tem como escapar. 8 da manhã até 8 da noite bebendo cerveja, não tem mesmo jeito, não. Bom, vamos lá. Existe copo ideal para tomar cerveja? Existe, mas não é uma lei. É uma convenção. Porque tem uns copos mais bocudos, umas boquinhas pequenas. Quando você tem cervejas mais alcoólicas, com muitos aromas de fermentação, o ideal é que você tome em cervejas em copos de boca mais aberta, para você volatilizar o álcool e fazer com que esses aromas se desprendam ali no líquido. Se você tem cervejas mais delicadas, você pode tomar em copos com a boca mais fechada, para você concentrar os aromas dentro do copo. Tá vendo? Então, tudo tem uma lógica. Se é uma cerveja muito alcoólica, provavelmente o copo vai ser um pouco menor, para você tomar em doses menores. Entendi. As belgas, né, elas já fazem os copos do tamanho do volume da garrafa. Para colocar inteira. Então, você vai colocar inteira. Por quê? Porque é para você beber lentamente. São cervejas mais alcoólicas, são cervejas com muitos aromas, muita complexidade de aromas. Então, você coloca ali naquele cálice, normalmente são cálices, né, para você ir tomando lentamente aquela cerveja. Não é a gente que vai tomando de golada, porque a gente toma aqui uma cerveja extremamente gelada e ela é para isso, né? Num clima muito quente, então são propósitos diferentes. Porque né? é o seguinte, se você está num lugar muito calor, muito quente, você quer tomar logo ali para não esquentar. Isso. Aí você toma, daqui a pouco vem mais uma, você toma rápido para não esquentar. É complicado, né? Exatamente. Eu tinha um amigo, te interrompendo, que eles compravam uma caixa para ir no boteco lá, só de cerveja quente. Então ele abria a cerveja, plau, me colocava a cerveja quente, bebia a cerveja quente mesmo, qualquer horário. Só bebia a cerveja quente. Então, lá no bar, que era um bar muito, muito conhecido lá do sul de Minas, alô, Senadinho, bar do Senadinho. Então, colocava uma caixa para esse amigo nosso, só ele bebia aquela cerveja. Mas por que ele bebia ela quente? Não sei, ele falava que o gosto era melhor. Existe isso? Não, né? Não, quanto menos gelado o líquido em geral, você sente mais os sabores que ele tem. Mas não necessariamente quente, porque também o quente vai desprender notas de álcool, com cheiro de álcool, que não são interessantes em nenhuma bebida, né? Nó na goela para tomar. Acho que a pessoa acostuma-se também, né? Não sei. Vamos lá. Você quer, essa é uma cerveja, claro, é uma cerveja que é feita com goiabada. Então, e ela explica isso. Ela foi feita para a comemoração do aniversário de Ouro Preto. Então, eles utilizaram a goiaba, que é uma fruta bastante comum, né? Isso aqui patrocina você? Não. Não patrocina? Mas não tem problema nenhum. Essa é uma cerveja da Vals, que pertence à Ambev, mas que é uma cervejaria mineira. E ela fez algumas... Que cheiro de goiaba. É maravilhosa. É uma cerveja IPA,
que tem... O que é IPA? IPA é India Pale Ale, é um estilo de cerveja. Quando fala IPA? Né? IPA. Nossa, ela é bem encorpada, né? Ela é bem interessante, ela tem o sabor da goiaba. Como é que a pessoa deve beber a cerveja? Ela tem que segurar um pouco a cerveja na boca para ter o sabor? Não, pode beber normalmente. Se você estiver fazendo alguma harmonização, acompanhando com um queijo, com alguma coisa que seja harmonizado, aí é interessante que você mastigue aquela comida, e aí você vem com a cerveja e engole os dois juntos, para você saber como é que foi essa interação. Mas quando a gente está bebendo, é beber normal, mesmo, né? Normal. Eu entendo muito de cachaça, pra falar a verdade. Eu adoro cachaça. Mas cachaça é uma bebida bastante complexa, né? Que as pessoas erroneamente acham que é uma bebida menor, né? Mas não, eu sigo bastante. A cachaça, né? Eu tenho muitas cachaças que eu vou ganhando, não sou colecionador, mas eu bebo, gosto de beber. Você sabe distinguir uma da outra? Bom, essa eu consigo. A cachaça eu até consigo, né? Porque tem cada querosene de avião aí que não dá pra beber. Pelo amor de Deus, você joga uma vez, eu estava perto de um fogão a lenha, eu experimentei a cachaça, um copinho assim, e tinha um pessoal junto comigo, falei, gente, essa cachaça aqui é muito, muito ruim, e joguei a cachaça pra ver o que deu no fogo. É mesmo? Parecia que eu tinha jogado num litro de gasolina, falei, fogo assim, subiu, falei, gente do céu, que cachaça é essa? Essa cachaça da roça, falei, nossa senhora, nunca mais vocês me dão esse Mas troço. Acho que agora teve um trabalho bem grande, assim, né, do Sebrae, de outros órgãos, para regulamentar isso, para evitar que tenha esse tipo de cachaça, né? Enfiada no meio, de fundo de quintal, e né? Tem muita gente que vende sem inspeção nenhuma, infelizmente. Clandestina. Vamos lá. Como é que é misturada essas notas aqui e como é que funciona? Nesse caso, essa cerveja, ela foi feita com a introdução da fruta no processo de produção da cerveja. Na goiaba mesmo. Polpa de goiaba, que foi colocada dentro no momento da fervura da cerveja. Porque a cerveja, ela atende a alguns processos, né? Dentro do seu processo de produção, ela tem várias etapas. Entendi. Então, vai se formar o mosto, que é os grãos misturados com água, para você retirar todo o amido desse grão. Depois, esse líquido que se formou, esse caldo nesse mingau, ele vai passar por uma fervura muito grande para poder justamente limpar todo esse líquido de qualquer tipo de micro-organismo, qualquer elemento que não deveria estar ali, para depois ela ir fermentar. Nesse momento da fervura é quando se colocam lúpulos para dar amargor à cerveja e se introduz esse tipo de adjunto, como fruta, como especiaria. Por que é colocado nesse momento? Porque as próprias frutas têm nas suas cascas outros micro-organismos. Se elas forem colocadas depois que a cerveja está pronta, provavelmente elas vão trazer uma fonte de contaminação para a cerveja. E ali não, isso está sendo eliminado na fervura. Então, quando ela segue para o tanque de fermentação, ela já foi com essa fruta que foi fervida ali. Agora, tem umas que não tem fruta e tem cheiro de fruta, é isso? Sim, o lúpulo tem várias. A gente tem centenas de variedades de lúpulo, que é a planta conservante da cerveja, que a gente está, inclusive, agora em Minas, plantando lúpulo, colhendo lúpulo, né? Aqui em Belo Horizonte, também, inclusive, né? Também tem. Exatamente. Então, o lúpulo tem muitas variedades dessa planta e cada um tem notas que podem remeter a frutas como maracujá, manga verde. Não que tem maracujá, né? Não que tem, não necessariamente. Não necessariamente. É porque o lúpulo traz isso. Tem algumas cervejas que têm polpa de maracujá, mas nem todas as cervejas que têm cheiro de maracujá têm Você já pensou, a cerveja dá um pouco de sono se beber muito. Botar maracujá, então, acabou que dorme. E o lúpulo, ele é acalmante também, né? O lúpulo, ele é uma planta calmante. Então, a cerveja já dá esse amolecimento. Além de ser uma planta calmante, ele é um pouco... Eu não sei se é verdade, mas eu li. Ele é anestésico? Não, não é antibacteriostático, ele é bacteriostático, ou seja, ele paralisa a ação de bactérias. Por isso que o lúpulo é conservante, ele não deixa que as bactérias
ajam naquele meio. Entendi. Ele não elimina, mas ele tem propriedades calmantes, tanto é que ele faz parte de alguns remédios para o sistema nervoso. Então é isso. Dá uma acalmada e alivia até dores, né? Alivia dores. E para a pele, ele é ótimo. Opa! Aí, tá vendo? Por isso que o lúpulo tem muitas propriedades antioxidantes. Mas por isso nós estamos bonitos desse polifenóis. jeito. A cerveja faz bem para a pele, aí, ó, que beleza. Está parecendo um vidro aqui. Ó, chegou a pergunta aqui, o Diogo. Tem cervejarias preparadas para visitas aqui em Minas, que tem atrações tipo as que tem no Rio, como a Fábrica da Boêmia Itaipava. Eu já fui. Eu também já fui na Fábrica da Boêmia. Eles transformaram a Fábrica da Boêmia em Teresópolis, Petrópolis, num quase um museu da cerveja, e é muito interessante. Aqui em Minas a gente não tem nesse nível de organização, porque essa fábrica ela foi transformada numa fábrica para visitação. Única e exclusivamente, né? Ela tem uma produção muito pequena, muito mais para que seja mostrado do que para engrossar o portfólio. Aqui o que eu sei que tem de visitação, essas do sul de Minas recebem, Zalaz e Três Orelhas têm recebido visitantes porque eles têm bares lá dentro também. Aqui em Belo Horizonte, perto de nós, quem tem feito essa visitação frequentemente é a Krug, que é a primeira cervejaria, né, que abriu o caminho para todas as outras, né? Sim. Então, eu fui nos lançamentos daquela cerveja que fez, aquela que tem lá que chama, como é que chama? Tem os nomes, né? Submissão, pretensão. Isso, submissão, pretensão. É uma linha muito bonita, essa linha da Krug. E aí eles fazem, todo primeiro sábado de cada mês, eles fazem uma visitação à fábrica, com a condução da Fabiana, minha xará, que leva as pessoas, mostra as instalações da fábrica, mostra qual que é o processo inteiro, e no final as pessoas podem beber, né, ali no pátio do Biergarten. A Michele Vieira está falando assim, boa noite. Uma boa cerveja tem o seu lugar. Adoro fazer a degustação da IPA. Hoje é a minha preferida. É essa aqui, não é? Mas essa é uma IPA. Essa é uma IPA que tem sabor. Goiabada. Mas a gente tem mais de 20 subestilos de IPA. Então, para fazer degustação é ótimo. Você pode fazer várias rampas, várias tábuas de degustação por vários dias. Vamos lá, pessoal pedindo um abraço para Raposos, Matozinhos, São Joaquim de Bicas, Contagem, Ibirité e Passos. Muito obrigado pelo carinho. Tenho certeza que esse pessoal gosta de uma boa cerveja. Com certeza. A dona Marilene, tá perguntando aqui, cerveja engorda. Qual região do corpo ela atua mais? Ou é o tiragosto que engorda? O álcool engorda. O tiragosto engorda e a quantidade engorda. Sei. Então a cerveja, se você tomar um copo de cerveja, não vai te engordar, mas se você tomar litros de cerveja, provavelmente, né, você está ingerindo muita caloria, né? Não é tanto assim, você vai engordar 5 quilos. Não. E outro dia eu estava lendo um artigo de uma nutricionista falando isso é um grande engodo. Qualquer bebida alcoólica vai engordar engordar porque ela tem calorias, né? O álcool tem calorias, então... Ainda mais que se come, né? Eu quero um torresmo. Pronto, já vai lá no torresmo. E é sempre coisa gordurosa, sempre né? Coisa mais pesada, né? Fritura, um bolinho de bacalhau. Um croquete. Pele de frango, né? São coisas que realmente engordam, não tem como. Daqui a pouco tem mito ou verdade, tá bom? Opa, gosto muito desses temas. Daqui a pouquinho tem um monte de mito aqui, verdade. Vamos lá. Tá? Daqui a pouquinho, então, eu vou te chamar aqui para isso. Eu vou te falar com isso aí. Bom, essa outra cerveja, o que é isso aqui? Essa é uma cerveja escura de escola alemã, que é feita numa cervejaria lá de Betim. Aqui de Betim? E essa cervejaria, eu gosto muito de falar dessa cervejaria, porque ela é uma cervejaria muito pequena, ela atua lá em Betim, ela tem um bar lá em Betim, a fábrica dela é lá, e ela já ganhou alguns prêmios na República Tcheca. Com estilos, deve abrir. E aí, eu gosto muito de trazer, né? Essa aqui é uma Dunkel, é uma cerveja que já tem até as medalhinhas, né? Tô vendo aqui. Brunkel, o que é isso, Brunkel? Dunkel quer dizer escuro em alemão.
É um estilo próprio de Munique e que faz contraponto à Helles de Munique, que é a cerveja clara. Então, ela é feita com maltes mais caramelados, não são maltes escuros no ponto de torrefação máxima, que trazem notas de café, mas ela traz aquelas notas de toffee, de caramelo, que são muito interessantes. São muito interessantes. Tá cheirando aqui caramelo mesmo. E é um estilo muito gostoso, assim, é uma cerveja escura que não é alcoólica demais, não é uma cerveja encorpada demais, para a gente ver um dos mitos, né? Cerveja escura nem sempre é uma cerveja tão forte. Ela é uma cerveja delicada, apesar de ser escura. Tinha quando lançaram há muitos anos atrás, né? Eu acho que foi a Kaiser que lançou, não? Aquela Kaiser Bock. Nossa, essa ela fez um sucesso a violento, introdução, né? De todo mundo no Brasil que fala que tomou a primeira cerveja especial foi a de trigo, mente, porque a primeira especial que todo brasileiro tomou foi a Kaiser. Antes Kaiser de chegar, Bock, né? a Kaiser Bock. Eu lembro que isso aí fez o maior sucesso. E era uma cerveja maravilhosa. E por que acaba? Por que para? Na verdade, a Kaiser foi implodindo, né? Hoje ela é uma marca que pertence à Heineken, mas ela não tem a menor relevância. Eu acho que ela tem, se ela é produzida em algumas praças em São Paulo, eu acho, mas não tem nenhuma relevância no mercado cervejeiro. Vamos lá. Estão perguntando aqui, qual a melhor maneira de evitar a ressaca da cerveja? Existe isso? Tem, se você beber água o tempo inteiro que você tá, se você vai beber durante muito tempo e vai ficar bebendo o dia inteiro, vai sempre acompanhando com água, para ir lavando tirando o álcool, né? Porque o que causa ressaca é álcool, Entendi. né? Grande quantidade de álcool. Então, vai bebendo água para ir diluindo isso no seu organismo. No dia seguinte você vai estar bem. Ainda bem. Bom, vamos lá. Depois eu tenho um quadro bate e volta também, tá? Tá bom. Uma pergunta que você pode fazer aqui, ó. Tá tudo aqui separado. Tem coisa bastante. Antigamente as marcas populares, Skol, Brahma, Antártica, como a Kaiser, né? Tinha muito. Hoje o mercado ele é bem diferente, né? O que aconteceu? Na verdade, o mercado virou quase um cartel, né, de marcas. Antigamente, a Brahma era uma marca, a Antártica era uma marca, elas se rivalizavam, existiam os adoradores de Brahma, os adoradores de Antártica, né? Que, quando eu era torcedores moleque, de rótulo. Quando eu era moleque, quem bebia Antártica era só gente que tinha dinheiro. Tá com uma Antártica na mesa ali. Era uma coisa de louco. Só camarada rico que bebia Antártica quando eu era moleque, que olhava no cima da mesa. E aí, no final dos anos 80, né? Quando houve a junção, todas essas marcas passaram para um grupo só. Antártica, Skol, Brahma, todos eles passaram a ser Ambev. Então, são cervejas que, feitas nas mesmas unidades, né, não existe mais essa diferença de produto, porque é a mesma cerveja. Então, o mercado, ele hoje atua da seguinte, são dois grandes grupos, Heineken e Ambev, brigando um contra o outro o tempo inteiro, inclusive no CAD, em várias instâncias, né? Fechando um ponto de venda, um ponto de venda exclusivo. Isso, inclusive, foi proibido pelo CAD agora, né? Por um processo que a Heineken moveu contra a Ambev, o grupo Petrópolis, que era o terceiro grupo, mas abriu concordata agora, então entrou também na dança. Se o cara compra ali de um, ele não pode comprar de outro, não pode ter outra variedade de cerveja. A gente via os bares todos, ombrelone, geladeira, copos, mesas, cadeiras, tudo naquela mesma marca, e não podia entrar outra marca, né? Aí, esse ano, acho que ano passado, acho que foi a Heineken entrou contra a Ambev, perdeu, mas ao perder, ela também fazia a mesma prática, perdeu o direito de fazer a mesma coisa. Nossa. Então, virou essa briga. E a gente vê isso em eventos, né, que eles fecham. Um fechou o Rock in Rio, então eu vou fechar o Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval de Salvador é meu, não sei o quê. Então, a gente vê essa guerra entre as duas, né? E as cervejas artesanais, elas não têm a menor chance de competir nesse mar. Só não fecharam o Carnaval de BH, hein? Só não fecharam o Carnaval de BH. Não quiseram fechar, né? Não acharam que fosse importante. Não entendo, porque os números do Carnaval de BH, né? Foi o segundo mais pesquisado também do Brasil na internet, o Carnaval de Minas Gerais foi o segundo pesquisado. O quanto de turistas do Brasil todo de fora, né? Que foram atraídos para o nosso Carnaval. A arrecadação no estado foi eu realmente não entendo não entendo essa. Ninguém entende. Vamos lá, podemos fazer então mito ou verdade? Vamos lá. Vamos lá, mito ou verdade? Cerveja ajuda na dieta? Ajuda? De alguma maneira? Perder peso? Atrapalha na dieta? Não, eu acho que pode até atrapalhar, porque a gente não consegue tomar um copinho de cerveja, né? Vai tomar muito, então não acho que ajuda, não.
acho que atrapalha. É benéfica à saúde? Mito ou verdade? É verdade. Tem vários benefícios. Embora o álcool seja maléfico, né, para o organismo, mas é o que eu já falei, a gente tem pouco álcool, né, em relação ao tanto de água que a cerveja tem, e os maltes e os lúpulos, eles trazem muitas polifenóis e outros elementos, até alguns elementos antibióticos presentes nos grãos, que são bastante importantes para a saúde. Então, ela é realmente benéfica, ela traz benefícios à saúde. Sal, gelo e álcool. Ajuda a gelar mais rápido, mito ou verdade? Ajuda sim. O sal, acho que ele conserva, ele não permite que o gelo se liquidifique tão rápido, né? E aí a superfície da embalagem, da garrafa ou da lata acaba sendo gelada e você consegue fazer gelar mais rápido. Homens e mulheres, deve tomar cerveja diferencialmente ou do mesmo jeito? Não, o que vai diferenciar aí é peso corporal, né, e absorção. Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem, homens ou mulheres que fazem aquela cirurgia bariátrica, elas elas absorvem o álcool com muito mais rapidez do que uma pessoa que não passou por essa cirurgia. Então, seja homem ou mulher, ele vai se embebedar muito mais rapidamente, com pouca quantidade de cerveja, porque essa metabolização do álcool é modificada, né, quando a pessoa passa por essa cirurgia. Então, o que vai definir muito é a massa, né, o peso corporal da pessoa. Estou falando aqui com a Fabiana Regui, tá? Jornalista, escritora, criadora da coluna de rádio aí, Pão e Cerveja. Era sommelier em cerveja, não esquece não. Ó, deixa o seu positivo, o seu like aí, tá? E acessa o sininho lá para quando a gente entrar, você sempre está sendo avisado. Mais uma vez, mito ou verdade? Cor da garrafa da cerveja altera o sabor? Tem diferença? Tem muita diferença, porque os lúpulos, eles são muito sensíveis à luz. E a incidência de luz numa garrafa marrom é diferente de uma garrafa transparente ou verde. Então, essas garrafas verdes e transparentes, elas deixam passar muito mais luz do que uma garrafa marrom. E esses lúpulos se oxidam muito rapidamente, trazendo aromas que não são muito interessantes, são nada interessantes para a cerveja. Trazem notas e compostos de enxofre que não são legais. Então, realmente modifica, sim. Tá aí. Mito ou verdade? Acalma o estresse e a fadiga? Acalma por causa do lúpulo, é aquilo que eu falei. O lúpulo, ele é acalmante, ele tem essas propriedades, né? Então, você acaba relaxando. A cerveja tem esse poder, né? De deixar a pessoa mais relaxada. Viu, minha querida? Você que tá aí com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, acha ruim dele dormir, depois que ele toma cerveja, fala que ele tá bêbado, não tá não. Que nem ela falou, relaxa, acalma, né? E para muitas mulheres é até bom o cara beber para acalmar um pouco, né? Tem uns caras muito chatos aí que é bom beber cerveja para acalmar um pouquinho, porque ninguém aguenta. Deixar a cerveja deitada, gela mais rápido ou não? Mito ou verdade? Olha, não gela mais rápido e nem é bom você deixar a cerveja deitada se ela for em garrafa, porque ela vai ter mais contato com o oxigênio, porque você aumenta a superfície de oxigênio dentro da garrafa, e você também vai ter contato com a tampinha, que é metálica, e transferindo, né, para o líquido algumas notas metálicas que não são interessantes. Então, nunca guarde cerveja na geladeira deitada. Guarde sempre ela em pé, se for em garrafa. Muito bem. Cerveja tem água, então não precisa beber? Água? Precisa beber a água, porque você tem que eliminar o álcool que está presente ali. Então, tá vendo? A água é essencial. Água, não precisa ser um copo d'água entre um copo e outro, né? Não, de jeito nenhum. Você está lá tomando a sua cerveja, de vez em quando você vai tomar um copinho de água, né? Depois de quatro copinhos, aí você vai tomar um copo de água. Olha aí, enquanto ela vai tomando a cervejinha ali, né? Nós temos que falar aqui, nós estamos, então, aí no oferecimento aqui de CDL BH. Muito obrigado ao pessoal da CDL, grande abraço aí. Pessoal da Car Dealer, você quer um carro bonito, um carro legal? Entra lá no Instagram da Car Dealer que você vai conhecer o que é carro bom, hein? Casa Rio, 120 anos atendendo o Centro-Oeste Mineiro. Ali você tem eletrodoméstico, ali você tem móveis e materiais de construção entregue em toda a região. Construtora Dreams atende tanto o poder público como o privado, né? Realizando o seu sonho, claro, né? Construtora Dreams. E você
conhece a Outlet, Só Marcas Outlet. Olha, lá você tem coisa muito bonita, viu? Você quer comprar uma camisa legal, um sapato, um tênis, roupa de marca mesmo, com no mínimo 30% de desconto? Vai lá no Só Marcas Outlet. Delícias do Leite, olha, com até 70% de desconto para você comprar produtos que vão vencer. Não tem nada vencido. Eu sempre que eu vou lá, tem um saraminho, tem iogurte, tem um queijo, só coisa boa do Flavinho, hein? E o Shopping Oiapoque, pode comprar com segurança, ali tem muitas bancas ali, muitos boxes para você visitar, leva a sua família, curte lá, com certeza você vai sair com uma sacolinha debaixo do braço, hein? Consórcio Multimarcas, você tem aí possibilidade de fazer consórcio sua moto, caminhão, carro, casa, o que você quiser, inclusive cirurgia plástica, é isso aí. Bom, vamos lá, agora eu quero falar sobre aquele bate-pronto, bate-volta. Vamos lá. Um ídolo. Cervejeiro? Não, o que você quiser. Não, eu gosto. Tem algumas pessoas da cerveja que são bem interessantes e eu tenho um autor que é o Garrett Oliver, que tem livros publicados. Ele é dono da cervejaria Brooklyn, em Nova York. E eu acho ele um cara bem bacana. Tá aí, ídolo. Uma pessoa que você não vai com a cara de jeito nenhum, tem? Ai, posso passar essa? Pode passar, essa já vi que ela tem. Então eu sei como é que é. O que você mais detesta? Vamos conhecer a Fabiana no outro lado dela. Não é só de cervejeira, não. Tem que falar agora das coisas mais... o que você mais odeia, que você não gosta mesmo? Eu não gosto de gente que é muito... O famoso tapinha nas costas, que te adula na frente, muito, né? Esse aí, para mim, assim, detesto. Detesto gente que fica puxando o saco, né, na frente e depois te detona por trás. Isso eu acho péssimo. O que você mais valoriza? Eu valorizo muito a sinceridade da pessoa. Não interessa o posicionamento dela. Se ela é sincera naquilo que ela faz, convicta dentro dos seus posicionamentos, eu admiro, mesmo que sejam posicionamentos diferentes do meu. Então, a sinceridade, para mim, assim, eu admiro bastante. Fabiana tem um sonho? Eu tenho um sonho de morar na praia, abrir um restaurantezinho, fazer alguma coisa assim. Legal, hein? Viver assim na praia. Você tem algum filme para indicar? Um filme? Nossa, eu ando tão fraca de assistir filmes, mas eu assisti um há pouco tempo, que eu até indiquei nas minhas redes sociais, que eu fiquei muito impressionada com as coisas que esse filme me levou a refletir. Se chama Fome de Poder. Fome de Poder. Tá na Netflix. Uhum. Eu achei que era um filme simplesmente sobre gastronomia, e eu acabei de me formar em gastronomia, então fui assistir achando que era mais um filme de gastronomia, mas era muito mais profundo, e são reflexões que a gente pode trazer para qualquer área de trabalho, não só gastronomia, e eu indico. É sobre muito. uma cozinheira, uma moça que é chefe de cozinha, não? Não, é uma moça na Tailândia, né, que ela vai trabalhar com um chefe muito renomado, mas é essa relação do consumo de quem? Você consome a comida ou você consome o que aquele chefe representa socialmente? Entendi. Entendeu? Olha que legal, hein? Você tem alguma lembrança que você não gosta de lembrar? Quem não gosta de lembrar, não tem que lembrar lembrança. Que pergunta que é essa? Uma lembrança que não gosta, ela vai lembrar? Pra quê? Devo ter, mas assim, agora de pronto, não sei. Você tem uma lembrança boa, então, pronto. Eu sempre tenho boas lembranças, assim, desse meio cervejeiro mesmo. Eu me lembro de vários eventos, quando eu comecei, eu ficava fascinada com a forma como esses eventos aconteciam. Eu fui uma vez, logo que eu comecei a trabalhar com cerveja, fui para Porto Alegre num concurso de cervejeiros caseiros, e assim, houve tantos encontros interessantes, eu conheci tanta gente que veio de fora e tal, então assim, eu tenho boas lembranças desses eventos lá de trás. Hoje em dia os eventos ficaram muito estandartizados, e não tem mais o personalizado que existia nesses eventos. Você tem algum medo? Medo? De alguma coisa? Tirando barato, porque a mulherada detesta barato. Eu tenho medo de violência, eu tenho medo. E principalmente eu tenho filhas, então eu tenho muito medo do que elas possam sofrer com violência. Agora vem cá, vamos lá. Você tem uma loja, né? Tem uma loja. Aonde que é a sua loja? É dentro do Mercado Novo. Mercado Novo. É um polo, né, que está surgindo com muita força em Belo Horizonte e tem se tornado um espaço muito bacana. E qual que é lá? Como é que chama lá? Ela chama de Birra Armazém Cervejeiro. De Birra é italiano, né? Cerveja italiana. De cerveja. Então eu vendo não só cervejas, mas eu vendo
produtos feitos à base de cerveja, geleias, molhos. Mesmo tem molho à base de cerveja também? Tem shoyu feito de cerveja, tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa legal. Café, coisa malte, nacional. Tudo nacional, tudo aqui de Minas. Olha, produtos, alguns são desenvolvidos para a minha própria loja e outros são de fornecedores aqui de Minas. Lá no Mercado Novo. Mercado Novo. Todo mundo sabe onde é que é o Mercado Novo, né? Você lembra que uma vez, acho que foi a Skin Carioca, fez uma pesquisa, qual a cerveja ideal para os brasileiros, saiu fazendo uma pesquisa no Brasil inteiro, aí fizeram uma cerveja, né? Que seria a escolhida pelo sabor brasileiro, mas ela não pegou. Você lembra dessa cerveja? Eu não lembro nem o nome dessa cerveja. Eu lembro mas ninguém quis tomar. Nova Skin, né? A Skin, ela sempre enfrentou muita rejeição do público, né? Ela só tinha público grande no Nordeste do Brasil. Tanto é que a Heineken, quando ela comprou a Skin, porque a Skin já foi de vários outros donos, né? Foi da Kirin, do Brasil. E aí, quando a Heineken pegou, ela conseguiu entrar nesse mercado do Nordeste com muito mais força do que a Ambev, por exemplo. Hoje a Heineken é muito mais presente no Nordeste por causa da Skin. Quando fizeram a Nova Skin, foi a Nova Skin, né? Então todo mundo falou, olha, isso aqui é uma cerveja do gosto brasileiro. Depois de pesquisa em vários estados, são uma cerveja que não agradou muito o povo. Só no Nordeste que a gente via, né? Muito, eles chamavam até as latinhas de piriguete, né? A latinha da cerveja, que eles davam o nome de piriguete. E lá era o único lugar do Brasil que a marca era forte. Já que você falou em latinha, tira a dúvida de muita gente. O sabor da cerveja na latinha, ela é diferente do sabor da cerveja na garrafa? Pode ser, sim. Por exemplo, existe muita essa discussão em relação à Heineken. A Heineken da garrafa verde, a Heineken da latinha. Como eu tinha explicado lá atrás, né, como os lúpulos em garrafa verde eles costumam oxidar e trazer compostos de enxofre, na garrafa a Heineken tem um cheiro, que é o cheiro desses compostos. Quando você abre, aquilo que a gente chama de cheiro de Heineken é uma dessas oxidações do lúpulo que trazem esses compostos de enxofre. Se você abrir a latinha, ela não vai ter, porque não teve incidência de luz. Então, às vezes, o cheiro é diferente, você fala, tem diferença. Sim, embora a cerveja que tenha entrado nessas duas embalagens seja a mesma, tirada do mesmo tanque, a reação do líquido dentro de cada uma das embalagens vai ser diferente. Então, o processo de oxidação que as cervejas em garrafa vão sofrer são diferentes dos processos de oxidação que vão ser sofridos dentro da latinha. Então, formam compostos diferentes. O que você me fala de falsificação de cerveja? Você vê que a polícia já pegou muitas vezes, né? Pessoas com a cerveja de baixo preço, baixa qualidade, trocando o rótulo e também a tampinha e vendendo para determinados estabelecimentos comerciais que eu duvido que não sabe que aquilo lá é falsificado. Eu não sei como é que é a venda. Eu sempre que eu via, né, esses casos de falsificação de cerveja, eu achava que essas cervejas falsificadas iam direto para o consumidor final. E não, eles iam em atacadões, compravam cervejas baratas e ainda conseguiam trocar por mais barato ainda. Mas eu não sei como é que é essa interceptação desse produto. Agora, é um absurdo, né? A pessoa se dá o trabalho de tirar uma tampa, botar, mas assim, é um equipamento muito fácil. Você compra no Mercado Central. Agora você imagina, pegar uma carreta de falsificado aí, quanto que isso não dá dinheiro, né? Isso aqui existe mesmo, é sacanagem, Ademir? É verdade isso? Aonde que está isso? Você conhece isso aqui? Sobre Bavária Sabor Heineken, que viralizou nas redes sociais? Isso aqui é verdade ou mentira? Eu acho que é mentira, é brincadeira. É brincadeira. Pode ser, é uma questão dessa que a gente está falando, de falsificação mesmo, talvez. Né? Você troca o rótulo, né? Porque a Bavária é da Antártica? A Bavária também faz parte da Ambev, né? É uma das marcas. Não tem nada a ver com Heineken. Então deve ser alguma brincadeira que fizeram isso aí, né? Esse povo também monta as coisas que não tem nada a ver aqui. Deixa eu ver. Tô recebendo aqui, tá? Vamos lá. Por isso que eu tô olhando. Pessoal, vai fazendo a triagem. Tô fazendo a triagem aqui. Agora,
Estão perguntando aqui, seu gosto particular para cerveja. Qual que é a cerveja que você, que é sommelier, especialista em cerveja, toma? Eu tomo cerveja. Hoje eu não tenho muita paciência mais para as IPAs, porque eu cansei delas, né? Acho que tomando por muito tempo, elas me cansaram um pouco e elas começaram a ficar muito radicais, assim, muito lúpulo, e aquilo foi me dando um pouco de enjoo. Então, hoje eu tenho preferido as cervejas mais leves, mais maltadas, e eu gosto muito desse perfil de cerveja escura que eu te trouxe, com maltes mais caramelados, mais torrados, elas correspondem mais ao meu paladar. Mas eu gosto de qualquer uma, eu gosto de cerveja ácida, eu gosto de cerveja amarga, gosto de qualquer cerveja. A única cerveja que eu não tomo é cerveja de trigo, porque eu realmente não gosto, não me agrada em nada o paladar. O cerveja de trigo me embrulha um pouco o estômago. Me embrulha. Eu trabalho com análise de cerveja em fábrica e eu sou obrigada muitas vezes a analisar a cerveja de trigo. Então eu faço isso tecnicamente, dentro dos parâmetros que ela deve ter. Então eu consigo separar o meu gosto pessoal do que é o técnico ali. Mas dizer que eu vou sentar e pegar um copo de cerveja de trigo, jamais eu também farei. Não consigo, eu fico um pouco, né, me dá um pouquinho de enjoo, me embrulha o estômago um pouquinho. É muito aroma, eu não gosto. Bom, gente, nós estamos falando aqui com a Fabiana Regui, que é sommelier, especialista em cerveja. Eu acho que tudo que tinha que ser falado de cerveja foi falado hoje aqui, cara. Né? Para aqueles que conhecem, para aqueles que não conhecem, aqueles que, né, tinham dúvidas, eu acho que ela realmente esclareceu muito. Então, eu queria deixar aqui à sua disposição. Olha, eu pode adoro falar da sua coluna. Dúvidas. Tá, pode falar da sua coluna, que hora que é, que dia que vai, que hora que vai. A minha coluna, ela vai ao ar 3 vezes ao dia na Rádio CDL, né? E ela vai ao ar às 8h20 da manhã, às 1h20 da tarde e às 6h20 da noite. Sempre nesses 20 minutos, né? Quebrados aí. E todos os dias, de segunda a sexta-feira. E eu também estou nas redes sociais, né? Qual que é a sua rede social? @fabiana.arregui. E eu sempre estou respondendo dúvidas por lá, as pessoas me perguntam, muitas vezes as pessoas estão num bar, num supermercado, e elas me mandam, essa que vale, você já tomou essa e tal? Nem sempre eu vou ter tomado, eu não tomei todas as cervejas do mundo. Nossa, você mas aquilo que eu posso responder e que eu sei responder, eu respondo com todo prazer. Então, assim, eu sempre falo, gente, não tem nenhuma dúvida boba, não tem nenhuma pergunta boba, porque ninguém é obrigado a saber. Eu também estudei muito para entender as coisas que eu entendo hoje. Então, o que quiserem me perguntar, fiquem à vontade. Estou sempre com as minhas... Eu respondo bem rapidamente e tenho muito prazer em fazer isso. Legal, então é fabiana.arregui, tá? Isso, estou lá no Instagram, tenho Facebook e tenho a coluna lá da rádio. O meu site está meio paradinho, não tenho tido muito tempo para alimentar. O site para alimentar é difícil. É difícil, né? Então, infelizmente, eu não vou prometer que tenha muitos textos lá novos, mas ainda assim tem coisas lá bastante interessante. Tem diferenças entre lata e garrafa. Aí, gente, ó, cerveja sem álcool, o que você pode esperar de uma cerveja sem álcool? Cerveja sem álcool. Nós esquecemos de perguntar, cerveja sem álcool não tem diferença, só não tem álcool. Ela tem diferença pelo processo de produção da cerveja, né? Antigamente, essa cerveja ela não fermentava até o final. Por que é a fermentação? A fermentação é a formação de álcool e gás carbônico no caldo doce, né, que é dado para a levedura. E a cerveja era interrompida nesse processo. Então, ela era muito ruim. Ela tinha gosto de caldo de cana, né? Uma coisa assim bem ruim. E hoje em dia, o processo de fazer cerveja sem álcool é totalmente diferente. Ela vai até o final, ela é fermentada e depois esse álcool ele é tirado da cerveja por um processo de dealcoolização, que eles chamam, congela a cerveja, o que congela é água, o que sobra é álcool, você descarta o álcool, ou você faz osmose reversa. Existe aí uma dúvida de colocar, ninguém coloca álcool na cerveja? Não, de jeito nenhum, nem pode, isso é adulteração. Se você coloca álcool na cerveja, você está adulterando o produto, proibido por lei. E o álcool vem de onde? Da fermentação. A levedura consome o açúcar que vem dos grãos e transforma esse açúcar em gás carbônico e álcool. Então, é um processo natural. Não pode meter álcool lá, não. De jeito nenhum. Meter cachaça, meter álcool, aí não, isso é crime. Se houver uma cerveja que leva cachaça, que for misturada... Tem que falar, né? Não, ela passa a ser bebida mista. Ela deixa de ser cerveja. Entendi. Ela perde o status de cerveja. Para virar bebida mista. Isso tem muito bebida mista, né? Mas aqui, beber cerveja sem álcool não dá.
Mas hoje elas são muito mais gostosinhas e assim, elas têm aumentado, é um produto que tem aumentado o consumo, é o que mais tem aumentado o consumo em relação à cerveja, são as sem álcool. Mas a pessoa no não mundo bebe para todo. ficar um pouquinho tranquilo, para baixar, tomar cerveja sem álcool é complicado. Eu não é que eu estou incentivando, não, de jeito nenhum, né? A gente sempre fala bebe com moderação, quem quiser beber, bebe, né? Eu não fumo, eu nunca fumei. Não é porque eu vou passar perto da tabacaria que eu vou chegar e pular na tabacaria para fumar. Eu nunca fumei e não vai me atrair. Quem não bebe não vai atrair pela bebida. Mas às vezes a pessoa gosta muito, né, do gosto da cerveja e o gosto é totalmente preservado, porque foi tirado o álcool dali. Então a cerveja, ela é cerveja, Tá vendo? só que Agora, a partir de agora, álcool. você pode tomar sem álcool, tá? Não tem problema nenhum. Você pode tomar cerveja sem álcool. Fabiana, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço de coração, muito obrigado. Foi muito informativo aqui. Para quem tinha dúvida, tenho certeza que tirou dúvida. Para quem já sabia, corroborou também, não é? Para saber junto com você. Mas eu não entendia nada disso. Eu realmente fiquei bem esclarecido em alguns fatos aqui, né? E eu agradeço de coração, viu? Muito obrigado. Obrigada a você. Tá? Então tá aí, gente. Muito obrigado. A gente volta terça-feira que vem, 19h30 ou 7h30 da noite, direto aqui do estúdio 767. E não esquece, não, no canal nosso no YouTube, Conversa Geral com Mauro Tramonte, dá um joinha lá para seguir a gente e tá tudo legal. Beijo no seu coração. Até amanhã no Balanço Geral. Tchau, valeu.